Boa tarde, pessoal. Começar agradecendo, aliás, antes de agradecer, que tipicamente faz primeiro, né? Eu queria começar só parabenizando a Verônica pela apresentação, né? Todo o trabalho que tenho a chance de acompanhar seu tem esse teor de originalidade, né, de autoria, que é muito bem-vindo. E é muito interessante acompanhar teu trabalho, né? Mais uma grande apresentação. Ah, Parabéns. Queria agradecer ao Alexandre também pelo convite, pelo esforço de organizar aqui o evento, né? O suor despendido para fazer os convites e organizar e mediar aqui o evento, eu sei como é. E queria comentar também que talvez já fosse a hora de a gente ter conversa sobre grupo de pesquisas, né? Grupo de trabalho. A gente está vendo aqui uma série de pessoas com interesses próximos, eu consigo ver, e projetos, né, de médio e longo prazo, eu consigo ver alguma coisa bem produtiva saindo de uma iniciativa assim. E também queria começar comentando, eu estou nervoso aqui, não exatamente por estar apresentando para vocês, mas porque eu temo não chegar onde eu mais gostaria de chegar nessa apresentação, que é... Está aparecendo para vocês, né? Sim, apareceu aqui. Que é justamente a parte sobre responsabilidade epistêmica. Só que eu tenho que falar algumas coisas antes de chegar nesse ponto, e eu temo não chegar lá a tempo, né? E eu tenho até que horas, então, Alexandre? Até 4h15, Olha, eu eu acho suponho? que a gente pode ir até as 4h20, não tem nenhum problema. Certo. Então, eu vou tentar parar a minha apresentação 4 horas ou quase isso, né? Para sobrar algum tempo para discussão. Eu também estou nervoso no sentido que eu estou muito preso aqui com esse assunto, já faz alguns anos que eu estou tratando disso, eu queria muito resolver certas dúvidas aqui e tocar esse artigo, na tentativa de escrever um artigo para frente definitivamente. Então, todo comentário, todo feedback é muito bem-vindo. Qualquer colaboração, se alguém quiser escrever uma seção aqui desse artigo para mim, ou escrever o artigo por mim, colocar como segundo autor, também estou aceitando. Eu estou com uma certa necessidade de passar de assunto, mas cada vez que eu volto aqui para esse tema, eu encontro coisas mais complicadas e trabalhos recentes que eu tenho que considerar antes de tentar escrever alguma coisa definitivamente. Mas, enfim, vamos para o tema. Deixa eu começar aqui com um certo caso para motivar o assunto. Soa muito grande, mas é um caso simples, ordinário, intuitivo, não é tão trabalhoso assim. Então, em 2017, um senador brasileiro teve uma conversa no telefone gravada e vazada pela Polícia Federal, e isso fez parte de um escândalo de corrupção, talvez um dos maiores do país, né, pelo menos até aquela época. E na conversa, esse senador reclamava com seu colega, que também era um senador, sobre uma declaração que esse outro teria feito para a imprensa. Nas palavras dele, aquela teria sido uma declaração sem vergonha, e seu colega, na sua visão, não somente não defendeu, o defendeu de uma série de acusações de financiamento ilegal, como também não lembrou o público, né, nessa declaração à imprensa, não lembrou o público sobre a sua integridade e igualou o caso dele ao resto das palavras dele da gangue que estava assaltando o país, se referindo ao partido de oposição e todo mundo envolvido no escândalo, né? Esse sujeito, esse colega, deveria ter diferenciado ele do resto dessa gangue e da quadrilha, aliás, num tempo que era importante se separar o joio do trigo. E esse sujeito, esse senador, estava altamente envolvido por acusações oficiais, tem muita evidência comprovando sua culpa. Uma outra gravação anterior tinha sido já vazada, em que ele parecia pedindo dinheiro para um sujeito que já tinha confessado financiar campanhas ilegais para conseguir favores em troca. E ainda assim esse sujeito falava como se ele fosse superior a seus colegas políticos, todo mundo envolvido ali no escândalo, e como se essas outras pessoas precisavam ser condenadas, e ele não. E minha reação diante desse caso, né, foi a reação que muitos teriam, de pensar nisso como um caso de hipocrisia, pensar nesse sujeito como um sujeito hipócrita.
Mas uma coisa particularmente me chamou a atenção nesse caso, porque eu lembro de ver isso e ter essa reação, né, mas que baita hipócrita, mas eu lembro também de considerar a possibilidade desse sujeito acreditar no que ele falava. Não só estar fazendo um certo fingimento público, né, preocupado com... sabendo que ele podia ser gravado, estar preocupado com as pessoas estarem ouvindo, né, e fazendo ali uma certa postura de integridade, uma falsa postura de integridade, como eu fiquei pensando na possibilidade de fato estar ultrajado pela corrupção dos seus colegas, ultrajado que o seu colega não defendeu e não defendeu sua integridade, e acreditava na sua inocência ou algo do tipo. Então eu pensei em dois cenários. O que seriam o primeiro cenário, um cenário em que esse senador não está sendo sincero, ele sabe que muito bem o quanto ele está errado, o quanto ele é corrupto, etc. E qualquer ressentimento que ele tinha para o seu colega era só pela falta de apoio político, e que sua atitude, ou suposta atitude de culpar os outros políticos, na verdade era só uma fachada, para quem talvez estivesse ouvindo essa nova gravação. E um segundo cenário, um cenário que esse senador, na verdade, está sendo sincero, ele acreditava naquele momento na sua integridade, apesar da sua óbvia culpa, e ele condenava, de fato, seus oponentes políticos pelos atos correspondentes desses oponentes, né? Apesar dele mesmo cometer os mesmos atos. E, na verdade, pensando nesse segundo cenário, isso me pareceu até pior, pelo menos o pior em um sentido, mas me pareceu, os dois casos me parecem ultrajantes, o segundo cenário ultrajante e pior em um outro sentido, que eu estou tentando esclarecer, certo? Então, um dos meus objetivos hoje aqui seria meio que explicar o que está acontecendo aqui nesse cenário imaginativo e nível intuitivo, e eu estou tentando, eu tenho uma motivação aqui também para falar sobre vou desenvolver uma certa ideia que já está presente na literatura, mas eu acho que ela não está suficientemente esclarecida, certo? Eu acho que existem relações interessantes entre hipocrisia e uma certa dimensão epistêmica da hipocrisia. Obviamente, a literatura tem focado na dimensão moral da hipocrisia, porque a hipocrisia é indiscutivelmente um fenômeno moral, mas eu acho que é uma dimensão epistêmica que pouco discutida, ou não suficientemente discutida, e eu tenho uma motivação de esclarecer um pouco essas possíveis relações entre hipocrisia e uma dimensão epistêmica. Percebo que se o sujeito ali no segundo cenário de fato acreditava na sua superioridade moral, na sua inocência, ele estava cometendo uma série de falhas epistêmicas, como falhar em conhecer a sua culpa, ou compreender a seriedade dos seus dados, ou talvez ele sofra de casos de auto-engano, de ilusão, até mesmo, o wishful thinking, ou ignorância voluntária, ou até outros tipos de estados irracionais. Então, no segundo cenário ali, se aquele cenário é um cenário de hipocrisia, tem uma série de falhas epistêmicas ocorrendo também. Aí, de novo, fica a pergunta, qual é a relação aqui epistêmica entre as duas coisas, entre falhas epistêmicas e hipocrisia? É isso que eu vou tentar defender. Eu vou tentar defender basicamente que... Aliás, vou tentar esclarecer. Eu vou tentar defender basicamente que, seguindo um certo precedente aqui da literatura, de que faz sentido falar em dois tipos distintos de hipócritas, e um segundo tipo de hipócrita tendo essa hipocrisia, esse aspecto sendo constituído por uma dimensão epistêmica. E eu quero, se possível, como eu disse, o que eu mais estou interessado em falar com vocês aqui, eu gostaria muito de ouvir vocês sobre essa parte. Eu queria falar alguma coisa sobre a maneira específica como esse agente hipócrita, do tipo que eu estou tentando chamar a atenção, se faz sentido falar nesse tipo, como ele pode ser responsabilizável em sentidos epistêmicos também, não apenas no sentido moral. Certo? Então, novamente, eu quero defender que há dois tipos distintos de hipocrisia, hipócritas, melhor dizendo, e que um desses casos de hipócritas, ou desse tipo de hipócrita, tem um elemento de constitutivo epistêmico intelectual, além de um aspecto moral desses casos. Eu quero falar um pouco sobre o que significa, ou como tem sentido esses sujeitos seriam responsabilizáveis também pela sua hipocrisia, no sentido propriamente epistêmico. Como eu disse, há um precedente aqui na literatura
mas eu acho que, para falar sobre tipos diferentes de hipocrisia, mas eu acho que eles não são suficientemente bem defendidos. Eu tenho ao meu lado, pelo menos, a Zagzebski, né? Isso dá algum peso nesse meu insight. A gente tem o Joseph Butler, que também já falou sobre dois tipos de hipocrisia, sobre um novo hipócrita e sobre uma hipocrisia própria, interna. Esses dois sujeitos aqui, Zabados e Seufer, não sei a pronúncia, são nomes latinos, também falam sobre um tipo de hipocrisia constituído por self-deception, por auto-engano. Esses articulam um pouco mais isso, mas eu não acho que auto-engano seja necessário para esse tipo de hipocrisia, mas há precedentes para o que eu vou tentar defender, certo? De novo, estou pensando nisso há algum tempo, mas ainda muito inseguro com algumas ideias. Eu queria ouvir seus comentários. Eu vou começar falando sobre uma caracterização mínima de hipocrisia, e o problema inicial aqui é que a hipocrisia está envolvida com uma certa bagunça conceitual. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas hipocrisia aparece em muitos jogos morais diferentes. Aparece, por exemplo, num jogo que está muito exacerbado atualmente, de descrédito moral. Você acusa todo mundo de hipocrisia para dizer que esse sujeito não precisa e não deve ser respeitado como um agente moral, e qualquer opinião dele deve ser desconsiderada. Se a gente for olhar para nossos usos ordinários do termo, a gente encontra uma confusão. Tentar fazer análise conceitual a partir desse uso, a gente encontra um cenário muito confuso. Talvez haja uma confusão conceitual aqui, subjacente, mas eu acho que ainda assim há utilidade em fazer um esforço analítico. Especificamente, eu vou estar interessado, vou restringir meu interesse se há casos de julgamentos hipócritas, certo? Eu acho que focando nesse tipo de caso aqui, eu acho que eu posso chegar a algum lugar numa análise, num esforço de análise. E eu admito de antemão que o conceito tem algumas fronteiras, tem fronteiras mal definidas. Ainda assim, se eu pegar no subtipo, pensar no subtipo aqui de julgamentos hipócritas especificamente, a gente tem como fazer alguma análise mais útil. Então, minha pergunta-chave é isso aqui: o que é que torna um julgamento uma instância de hipocrisia, por enquanto? E deixa eu começar com mais alguns casos para apresentar uma caracterização mínima. Então, um primeiro caso, vou apresentar 4 casos para vocês aqui, se possível, fique com eles em mente, porque depois eu volto, e eles são importantes, principalmente a diferença entre os 2 primeiros casos e os 2 últimos casos. Então, o primeiro é o seguinte: Eduardo e Michel são competidores para uma mesma vaga de emprego. Ambos, Eduardo e Michel, trapacearam, mentiram nos seus currículos para conseguir um emprego. Depois das entrevistas de emprego, Michel descobre que o que Eduardo fez, sua trapaça, e com a expressão, né, de desprezo, diz para um grupo de amigos: Eduardo não é nada a não ser um trapaceiro, não passa de um trapaceiro. Que eu penso é um caso de julgamento hipócrita, especificamente ali o que está destacado em itálico. Então, segundo caso, o vizinho de Davi tem um que a gente chama gato elétrico, né? Pelo menos, não sei se esse termo abrange o Brasil inteiro, mas ele tem um gato elétrico que é basicamente o roubo de energia. Você cria uma conexão elétrica na linha pública e você usa energia sem pagar para a companhia. O vizinho de Davi faz isso, e Davi, por sua vez, alterou o seu hidrômetro para também não mostrar o consumo real de água, e ele vem roubando da empresa de água há alguns anos, além de ser um sujeito que não declara impostos, foge de qualquer imposto sempre que possível, lembrando o nosso atual presidente. E quando Davi vê o gato elétrico do seu vizinho, descobre que ele tem um gato elétrico, pela primeira vez quando ele vê isso, ele diz para sua esposa, com desdém, que nosso vizinho é um ladrão. Certo? Outra instância de um julgamento hipócrita. Júlia, terceiro caso. Júlia está assistindo um show, um programa de culinária na televisão. Num ponto do programa, o apresentador vai até o seu criador, prende um cordeiro, mata o cordeiro e, depois de tratar, né, claro, cozinha um prato de cordeiro. Júlia fica chocada com o que ela vê no programa e diz: que coisa horrível que esse homem fez, como ele é cruel.
Só que no mesmo dia, mais cedo, Júlia comeu carne de cordeiro e um cordeiro que ela mandou abater. Certo? Eu penso também em um julgamento hipócrita. Último caso, Luiz frequentemente critica a corrupção dos políticos governando seu país, reprova e se ofende com os hábitos dos seus vizinhos, que bebem, fumam e xingam. Ele considera a si mesmo um bom cristão. E Luiz, no entanto, frequentemente comete certos pequenos atos de honestidade, talvez podemos dizer assim, como mentir para os seus filhos, tirar certas vantagens comerciais, transações comerciais menores. Ele expressa alguns preconceitos quando está falando sobre outras pessoas, parece um tanto preconceituoso. Quando ele é questionado sobre essas atitudes questionáveis ou sobre possível desonestidade, ele sempre tem uma justificação a apresentar, mas uma justificação que, obviamente, é muito enviesada, algo do tipo, não, ali foi uma coisa relativa à situação, ou não, por causa dessa pessoa, isso e isso, não, eu menti por causa disso, como se sempre tivesse um justificativo, mas que é uma instância, obviamente, de raciocínio enviesado, de justificação, que, de fato, é mais racionalização do que qualquer coisa. Certo? Então, temos 4 casos aqui diferentes, mas eu acho que todos eles podem ser capturados por uma caracterização mínima, como sendo casos de hipocrisia. Um primeiro elemento para essa caracterização é falar sobre a necessidade de uma inconsistência presente em um caso de um julgamento hipócrita. O julgamento é uma instância de hipocrisia, essa é a primeira caracterização, somente se ele é inconsistente com outros aspectos das atitudes e comportamento duradouros de uma pessoa, certo? Então, é o caso que Michel já trapaceou antes, ele tem uma certa disposição para trapace, e o seu julgamento atual condenando o seu concorrente, ele certamente está em inconsistência com outros aspectos do seu próprio comportamento. O mesmo vale para Davi, o mesmo caso vale para Luiz, vale para Júlio. Certo? A gente às vezes tende a pensar a hipocrisia como envolvendo atos necessariamente explícitos ou públicos, né? Como o sujeito que publicamente defende um certo valor. Um caso clássico de hipocrisia é o pastor, o líder religioso, que fala sobre família tradicional, ou sobre valores tradicionais, e é pego fazendo sexo com uma pessoa do mesmo sexo e pagando para isso. Enfim, esse é um caso notório, público, de um hipócrita, mas as atitudes do hipócrita não precisam, de fato, ser públicas, não precisam ser tão explícitas assim. Atitudes hipócritas podem ser não faladas, né? Se o sujeito, como no caso de Davi aqui, que condenava seu vizinho pelo gato elétrico, mesmo que ele não falasse isso para sua esposa, se a gente visse, pudesse observar o seu julgamento, né? A sua reação ali não falada, de um ponto de vista ideal, a gente ainda consideraria esse caso como um julgamento hipócrita. Certo? Um segundo elemento importante para essa caracterização mínima de hipocrisia é que a gente tem que entender que hipocrisia envolve uma certa... é algo moralmente problemático. Quando a gente acusa, isso fica explícito, quando a gente acusa alguém de hipocrisia, a gente está acusando essa pessoa de alguma coisa moralmente repreensível. O Wallace é um sujeito que enfatiza isso demais na sua explicação, na sua caracterização de hipocrisia. Hipocrisia, segundo ele, envolve uma ofensa moral. Qualquer que seja a abordagem filosófica para explicar a natureza da hipocrisia, tem que explicar porque um ato de hipocrisia seria um ato moralmente ofensivo. Né? E ele fornece uma explicação sobre por que um ato hipócrita seria moralmente ofensivo. O mesmo vale aqui para o julgamento hipócrita. Tem alguma coisa de moralmente problemático no julgamento hipócrita. Especificamente, parece que quando o sujeito faz um julgamento hipócrita, ele está fazendo algo de errado ao fazer esse julgamento. E também a observação importante é que o julgamento hipócrita é um caso de uma atitude de culpa, de responsabilização, de culpabilização, se você quiser. É um tipo de desaprovação moral, talvez seja o termo mais geral aqui. Quando
a gente detecta um caso que a gente considera um julgamento hipócrita, o caso que esse sujeito está fazendo uma reprovação moral contra outra pessoa, e ao fazer isso, ele também está fazendo algo moralmente repreensível. E aqui eu quero incluir como julgamento, certo? Ou uma reprovação moral, não somente um julgamento no sentido genuíno, com uma atitude avaliativa, mas pode ser qualquer tipo de atitude, uma suposta desaprovação moral. Então, se eu falo, fulano é um ladrão, eu estou sendo completamente insincero, não estou nem aí se esse sujeito é um ladrão ou não é, eu estou fazendo isso só para parecer íntegro, algo do tipo, isso ainda conta essa caracterização como um julgamento, uma reprovação moral. Então, mesmo um suposto ato de reprovação conta aqui como relevante para a hipocrisia. Então, essa é a minha caracterização mínima de hipocrisia. Hipocrisia 2 aqui. Um julgamento é uma instância de hipocrisia somente se A. Consiste em uma forma de reprovação moral, de desaprovação moral. B. É inconsistente com outros aspectos das atitudes duradouras e comportamento interiores de alguém. E C. Essa inconsistência torna o julgamento desse sujeito, ele mesmo, moralmente repreensível. Certo? Essa é a minha caracterização mínima. Tem uma série de coisas que a gente poderia problematizar sobre isso. A literatura sobre hipocrisia, embora não seja muito abundante, mas ela deixa claro que é um conceito difícil de capturar, mas eu acho que ela é suficiente aqui para o que eu estou tentando defender. Certo? Tá. Uma vez que eu supostamente estabeleci que hipocrisia, o julgamento hipócrita, envolve um aspecto de ser moralmente repreensível, então a gente teria que explicar o que é que torna um julgamento hipócrita, afinal, moralmente repreensível. E aqui eu vou mencionar certas ideias que, aliás, um grupo de posições que tem aparecido recentemente, que explica essa natureza ofensiva da hipocrisia em termos da falha ou da violação de uma pré-condição para culpar alguém, certo? Então, existe essa ideia, definida por alguns, como Wallace, que eu já mencionei, Fritz Miller, Todd, de que para alguém culpar outra pessoa, ela precisa estar em uma certa posição, composta por algumas condições diferentes, mas uma dessas condições é uma condição de não hipocrisia. Você não pode culpar outra pessoa por fazer N, ou por violar uma norma M, se você está sendo hipócrita ao fazer isso, certo? E aí tem que haver uma explicação maior aqui sobre por que violar essa condição de hipocrisia é problemática, mas há esse grupo de teorias que tentam explicar a ofensa da hipocrisia nesses termos. O Wallace, por exemplo, fala sobre o fato do hipócrita violar um princípio fundamental, que é o princípio de igualdade das pessoas, porque o hipócrita é alguém que coloca o seu interesse de evitar crítica moral acima do o mesmo interesse de outras pessoas. Então ele trata outras pessoas como inferiores, ou com os interesses de outras pessoas como inferiores, menos importantes que o seu, certo? De fato, eu acho que tem uma coisa importante nessa abordagem, eu acho que ela captura um aspecto importante. Ela captura esse aspecto da ofensa, da hipocrisia. Eu acho que sempre quando você comete um ato de hipocrisia, você de fato está violando esse princípio, você está fazendo um certo tipo de distrato ou desconsideração com relação a outras pessoas, você se coloca como superior, o seu interesse como importante, ou o interesse de outras pessoas como menos importante, você está violando um princípio, o princípio da igualdade de pessoas, que é constitutivo da própria moralidade, então você está violando um princípio importante. Só que é um problema com essa série de posições recentes que elas não dão quase nenhuma atenção para o aspecto do caráter do sujeito que faz o julgamento, certo? E, tradicionalmente, o conceito de hipocrisia está relacionado à questão de caráter. Quando alguém acusa outra pessoa de hipocrisia, quando a gente considera que alguém está sendo hipócrita, a gente pensa menos dessa pessoa, a gente pensa mal dessa pessoa, né? Propriamente. Eu penso menos dela quanto uma pessoa, exatamente. Eu penso hipócritas, a variedade de acusações possíveis, mas a gente pode pensar em hipócritas como pessoas enganadoras, injustas, como não têm integridade.
e assim por diante, certo? E essas abordagens em termos de standing to blame dão muito pouca ênfase ao aspecto do caráter do hipócrita. A não ser, talvez, uma exceção caso do Fritz Miller aqui, que fala sobre o hipócrita como sendo um sujeito que tem uma disposição específica, que ele chama de differential blaming disposition, uma disposição diferencial para culpar, DBD, eu vou me referir aqui para frente como DBD, ou seja, que seria uma disposição diferente, ou, aliás, uma disposição para julgar de maneira diferente e culpar de maneira diferente outras pessoas e a si mesmo. Você tem uma disposição de culpar diferencial quando você está inclinado a culpar muito mais outras pessoas do que a si mesmo, certo? E, segundo Fritz Miller, é isso que viola o princípio da igualdade, e, especificamente, o hipócrita tem essa disposição. O hipócrita, você pode até cometer um ato localizado de hipocrisia e violar o princípio da igualdade, violar a condição de não hipocrisia, quando você culpa alguém, mas o hipócrita, como uma pessoa que estavelmente, né, faz esse tipo de coisa, é alguém que tem a disposição para culpar de maneira diferente outras pessoas e a si mesmo. Então, eu favoreço essa posição aqui justamente por causa dessa ênfase no aspecto do caráter do sujeito. E nesse caso, então, eu estou interessado em entender quais tipos de pessoas têm uma disposição de culpar diferencial, certo? Essa pergunta aqui, para mim, é importante. Deixa eu só verificar quanto tempo eu tenho. Tá. Voltando. Certo. Então, essa é a minha pergunta, uma das minhas perguntas chaves aqui. Que tipos de pessoas têm esse tipo de disposição? Se é esse tipo de disposição que define o caráter hipócrita. E, como eu já adiantei, eu acho que há dois tipos de hipócritas, pelo menos dois tipos de hipócritas, e minha explicação é em termos de, pelo menos de um desses tipos, isso tem muito a ver com o caráter intelectual desses sujeitos, enquanto outro tipo de caso tem mais a ver com o caráter moral, de fato, desses sujeitos, certo? Na literatura, há pessoas que olharam para isso, tiveram um olhar mais cuidadoso a respeito do caráter do agente moral, tentaram desenvolver uma perspectiva sobre a hipocrisia mais voltada para a análise de caráter, como tem um artigo do Ross, em 2020, que faz isso. Ele basicamente diz que hipocrisia é um tipo de inconsistência que reflete negativamente na pessoa, no hipócrita, e especificamente em virtude de certos vícios de caráter ou atitudes viciosas que a hipocrisia revela, né? Ou ela é uma expressão de certos traços viciosos de caráter. Mas ele basicamente defende ou explica esses traços viciosos em termos de traços ou vícios morais, com pretensiosidade, o que a gente não tem uma tradução, né, self-righteousness, que a gente já tenderia a trazer como hipocrisia, complacência, parcialidade. Ele basicamente enfatiza ainda a hipocrisia como essa sua abordagem, né, baseada em caráter, com foco em caráter, dá mais atenção ao caráter, o traço de caráter moral do agente hipócrita. E minha pergunta, né, como já sei de antemão, meu interesse é mais entender qual seria a relação da hipocrisia com falhas epistêmicas, colocando agora as coisas em termos de uma perspectiva focada em caráter. Será que existe uma conexão entre o caráter intelectual de pessoas com a hipocrisia? O Ross, aqui, ele fala alguma coisa sobre isso, mas ele basicamente diz que existem vícios intelectuais que podem estar em jogo aqui, mas basicamente eles dão suporte aos vícios morais, né? Essas pessoas teriam esses vícios morais ou seriam potencializados por causa de outros vícios intelectuais. Então ele fala sobre desonestidade, auto-engano como vício, ignorância voluntária como vício, wishful thinking, e não refletividade. Eu acho que ele diz algo muito perto do que é o meu insight básico, mas eu vou defender uma coisa que, ainda assim, diferente. Ele não fala sobre tipos diferentes de hipócrita. Eu acho que há uma diferença mais importante entre tipos diferentes
de sujeitos que têm essa disposição, que é a disposição para a hipocrisia. Então, deixa eu voltar para aqueles 4 casos que eu apresentei antes, que eu pedi para vocês darem alguma atenção para eles. Né? Sei que eu já falei muita coisa, mas eu estou assumindo que vocês têm ainda um pouquinho aqueles casos em mente. Eu quero fazer uma diferenciação particular entre os 2 primeiros casos e os 2 últimos casos, em termos do caráter moral e o caráter intelectual daqueles sujeitos aqui. Então, vou acrescentar alguma coisa, alguma descrição sobre os traços de caráter pessoais daqueles sujeitos. No caso do Michel, e Davi, Michel sendo o sujeito que trapaceou no concurso, e Davi o sujeito que rouba da companhia de água e reclama do seu vizinho ladrão de energia, esses sujeitos, na verdade, são pessoas que a gente descreveria, se a gente conhecesse elas bem, como eu concebo os casos, com pessoas que têm pouco escrúpulo, com pessoas que têm bom português, pouca vergonha na cara. Eles não têm exatamente, não sofrem um tipo de ignorância moral saliente, eles estão cientes do que eles fazem é errado, ou moralmente questionável, etc. A questão mais importante é que eles se importam pouco com qualquer mal que eles façam, qualquer mal que a sua atitude de trapaça tenha. Eles se importam um pouco com normas morais por si mesmos. Não pode se importar com uma ou outra, mas, no geral, pessoas que importam um pouco com moralidade. Muitas vezes elas são insinceras quando estão culpando outras pessoas, quando estão sendo hipócritas, muitas vezes elas estão fazendo um certo tipo de atitude de fachada, ou a sua condenação de outras pessoas por coisas pelas quais eles também são culpados, muitas vezes é motivado por traços, outros traços negativos da sua personalidade, porque eles são pessoas cruéis, são pessoas egoístas, querem ver outras pessoas em mais lençóis, então eles são motivados por isso para sentir, reprovar alguém acompanhado com as atitudes de culpa típica, como desprezo, desdém, raiva. Eles podem sentir essas coisas quando culpam alguém, mas eles fazem isso muitas vezes motivados por outros traços morais negativos. Por outro lado, a maneira como eu concebo o caso, Júlio e Luiz não são pessoas que nós descreveríamos como pessoas ruins, são pessoas más. Embora ela falhe em conciliar certos aspectos, certos valores morais, certos aspectos dos seus hábitos, né? A Júlia, na verdade, é uma pessoa que se importa bastante com o sofrimento animal. Luiz é uma pessoa que se importa com coisas como honestidade, em ser comedido, com justiça, mas ele possui certas falhas, né, que explicam sua hipocrisia. Mas essa falha não é tanto de um mau caráter moral, ou de um caráter moral repleto de vícios. Quando esses sujeitos aqui culpam outras pessoas por violar uma certa norma, tipicamente isso não é motivado por outros traços morais negativos, como crueldade, como eu mencionei. Nesses momentos, muitas vezes, de fato, eles acreditam, ou eles avaliam, desculpa aqui está errado, eles avaliam que aquele ato, aquela ação é ruim e acreditam que aquilo não se aplica a eles, que eles não são culpados da mesma coisa, certo? Então tem aspectos de crença acontecendo aqui, atitudes doxásticas em jogo, muitas vezes, nem estou dizendo que todo caso precisa ocorrer, mas muitas vezes, quando eles reprovam outras pessoas, eles estão sendo sinceros nessas atitudes e eles se inocentam, mesmo que tacitamente, e isso não é movido por outros traços morais negativos. E é meu ponto que não é o caráter moral de Júlio e Luiz que explicam ele terem essa disposição diferencial para culpar. Certo? E no caso de Michel e Davi, obviamente, isso tem algo a ver com eles terem essa disposição. São pessoas que têm um caráter moral pobre, enquanto Júlio e Luiz não têm um caráter moral pobre, ou talvez seja forçoso dizer isso. Ainda assim, eu acho que tem alguma coisa a ver no caráter desses sujeitos que explica por que eles têm uma disposição de culpar diferencial. Eu acho que eles têm, já adianto, um caráter intelectual pobre, certo? Se a gente fosse conhecer essas pessoas, né, como eu concebo esses casos, essas são pessoas que não refletem muito sobre seus valores, suas ideias morais, suas atitudes, assim por diante. E mais importante, elas são pessoas que têm muito pouca vontade, muito pouca disposição para fazer isso, certo? São pessoas que nós não descreveríamos como sendo conscienciosas, ou têm uma tendência para serem conscienciosas, pelo menos no contexto moral.
quando eles se encontram em situações em que essas inconsistências de comportamento ficam mais salientes e começam a ficar desconfortáveis, eles tendem a se acovardar por causa do desconforto que isso gera, desconforto cognitivo, e eles tendem a fugir da situação, ou mudando de assunto, ou resolvendo o desconforto via raciocínio enviesado, sendo negligentes, faltando com rigor. Alguém como Júlia responder algo do tipo, se você perguntasse a Júlia, mas você comeu carne de cordeiro hoje, por que você está falando? Ele ia dizer algo do tipo, não fui eu que matei o cordeiro, e ia dar o assunto por encerrado, né? Queria mais conversar sobre isso, e tipicamente sair da sala, algo do tipo. Ou o Luiz ia dizer, não, aquela situação ali eu menti por causa disso, ou só Deus pode me julgar, ou algo do tipo dessa linha. Mas eles eles não são pessoas que iam enfrentar de peito aberto, pelo menos intelectualmente, essa situação de desconforto. De fato, às vezes eles apresentam razões para fazer o que fazem, mas eles vão apresentar essas razões são mais frutos de racionalização do que processos de raciocínio apropriado, deliberação. Esses estilos de pensamento questionáveis são típicos, estão em caráter, né, digamos, e especialmente em contextos morais. E, voltando em comparação com os outros casos, Michel e Davi não seriam pessoas que nós descreveríamos como tendo caráter intelectual pobre, mas no caso de Júlia e Luiz, certamente eles têm um caráter intelectual pobre, e isso parece ter uma explicação importante sobre por que eles têm aquela disposição diferencial para culpar. Então, eu estou apresentando aqui o conceito de caráter intelectual pobre, que não estou inventando, está na literatura aí, muita gente usa esse termo, talvez sem dar uma definição precisa. Eu estou entendendo isso aqui simplesmente como nesses termos. Alguém tem um caráter intelectual pobre se ela não possui virtudes intelectuais, ou quase nenhuma, eu tenho que ser vago aqui, ou ela possui vícios intelectuais. Então, eu não estou dizendo que ter um caráter intelectual pobre implica a posse de vários vícios ou de vícios intelectuais, mas se você não tem virtudes intelectuais, eu acho que o caso padrão humano é um caso de caráter intelectual pobre. Certo? A minha primeira tese, assim, já tentando sugerir, dar alguma resposta, alguma posição mais assertiva, eu acho que a razão por que alguns agentes têm essa disposição é o seu caráter intelectual pobre, enquanto a razão por que outros tipos de agentes têm a disposição típica de hipocrisia é o seu caráter moral pobre, certo? E se isso está certo, então isso dá algum suporte àquela ideia que eu apresentei, aquele precedente que fala sobre tipos diferentes de hipócritas. Né? Talvez haja um tipo de hipócrita aqui que tem a ver com um hipócrita do ponto de vista epistêmico, quanto a um hipócrita que é um hipócrita do ponto de vista intelectual, porque a gênese, né, do que explica a sua disposição diferencial de culpar é o seu caráter intelectual, enquanto em outros casos é o seu caráter moral, certo? Deixa eu de novo checar quanto tempo eu tenho. Tá, eu vou tentar encerrar aqui em 10 minutos para sobrar algum tempo para a gente discutir. Deixa eu defender um pouquinho essa ideia, né? Apresentar mais um argumento nesses termos. Eu tenho alguns argumentos aqui, eles levariam muito tempo para deixar eles bem explicados. Eu vou basicamente mencionar eles, para ver se dá tempo de chegar no papo sobre responsabilidade. Mas eu acho o seguinte, que nem toda disposição diferencial para culpar é causada por traços morais. Se você possui tendências e disposições, portanto, para ter certos tipos de crença a respeito de você mesmo, então isso pode causar esse tipo de disposição. Se, por exemplo, você tem uma disposição para formar crenças positivas sobre si mesmo, e essa disposição é explicada por traços de caráter intelectual criticáveis, né, viciosos, então é o seu caráter intelectual que está explicando a existência dessa disposição. E você também pode ter uma disposição sendo melhor explicada por traços morais, como,
crueldade, pretensiosidade, egoísmo, etc. Ainda assim, nem em todo caso você precisa de traços morais para explicar por que esse sujeito tem essas disposições. Eu acho que isso é bem suportado pela literatura sobre viés cognitivos, pela literatura sobre auto-engano, e literaturas sobre cognição moral. Eu acho que não é difícil argumentar a favor dessa tese, olhando para a literatura empírica escrita sobre como funcionam nossos julgamentos morais, certo? Em particular, como eu disse, eu tenho argumentos, não vou em particular aqui, porque já não temos tempo, já falei demais, mas eu acho que se você está numa situação de inconsistência, ou seja, você não tem um caráter, aliás, seus estados avaliativos, incluindo suas crenças morais, né, os seus valores morais, e seus estados volitivos apresentam inconsistências, você está numa situação de inconsistência, ou de não integração, isso coloca você em situações de desconforto cognitivo, né, ou deixa você propenso a isso. E basicamente o meu ponto é que pessoas que têm um caráter intelectual pobre são muito pouco equipadas para lidar com desconforto cognitivo. Então, elas são propensas a resolver esse desconforto cognitivo de todo tipo de maneira tendenciosa. Então, se você está em situação, você pode resolver uma situação de desconforto cognitivo tentando chegar a crenças ou fugindo do desconforto. Se você tenta, desculpa, eu sei que isso aqui eu não estou apresentando argumento, eu posso voltar depois. Se você tenta resolver o desconforto cognitivo chegando em crenças, e você tem um caráter intelectual pobre, a maneira que você vai chegar nessas crenças é via estratégias irracionais, como cognição motivada, outro tipo de vieses cognitivos. Inclusive, se você tem um caráter intelectual pobre, e você possui de fato alguns vícios intelectuais, os componentes constitutivos de certos vícios, como a motivação para uma má tradução, motivações para defender o seu ego, motivações de aceitação social, que, segundo a Tanesini, são constitutivos de vícios intelectuais como arrogância, soberba, narcisismo e outros. Então, de fato, você tem como motivador, né, do seu caráter, algo que você já possui uma disposição ali, que é constitutivo dos seus traços pessoais, você possui as motivações que certamente vão gerar crenças sobre si mesmo, mas crenças enviesadas, crenças racionais. Você tem um caráter intelectual pobre, você é um sujeito que está sujeito a auto-engano ou todo tipo de crença enviesada quando você tenta resolver um desconforto cognitivo alcançando estados doxásticos. Mas você também pode fugir do desconforto tentando ser ignorante de maneira voluntária, apresentando racionalização, ou sendo desleixado, ou simplesmente fugindo de fato sobre o assunto, certo? De novo, a gente pode voltar isso para cá depois, eu sabia que não ia ter tempo de defender isso. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o meu último ponto de interesse. Eu sei que já estou quase estourando tempo, né? Mas eu já estourei. Quase isso. Deixa eu, em 5 minutos, eu tentar tratar disso, que eu realmente queria tratar. Se eu estou certo, existe um tipo de hipócrita cuja disposição para a hipocrisia é explicado mais pelo seu caráter intelectual, eu tenho que falar alguma coisa sobre por que esse comportamento do sujeito seria responsabilizável de uma maneira diferente que o primeiro tipo de sujeito, certo? Porque, do contrário, eu não tenho muita motivação para separar os dois casos como sendo de tipos diferentes. Eu estou falando que o caráter intelectual é o que gera a disposição num caso, e o caráter moral que gera a disposição no outro tipo de caso. Mas eu ainda quero forçar motivar mais a razão para falar sobre dois tipos diferentes de hipócrita, falando sobre o quanto o hipócrita do tipo intelectual, digamos, o hipócrita aqui, eu sei que essa terminologia é terrível, quanto o hipócrita aqui, ele é responsabilizável em sentidos diferentes. Ele é responsabilizável, eu acho, nos sentidos epistêmicos também. E para dizer isso, eu tenho que falar alguma coisa sobre tipos diferentes de responsabilidade. Eu acho que é uma boa visão aqui pluralista sobre diferentes tipos de responsabilidades, com o David Shoemaker, em 2015,
que fala sobre responsabilidades, 3 tipos diferentes de responsabilidade: responsabilidade como atribuibilidade, como respondibilidade, né, answerability, e como cobrabilidade, accountability, e seriam atitudes atitudes de responsabilização diferentes que a gente poderia encontrar observando diferentes tipos de atitudes reativas presentes nesses tipos de responsabilização. Então, uma coisa é falar sobre responsabilidade no sentido de atribuibilidade, que é quando a gente está focando a qualidade do caráter de alguém, e nesses casos, alguém atribuível de responsabilidade seria capaz de formar compromissos de valor, de se importar, de formar afetos autênticos, se ele tem o que a literatura chama de deep self, literatura moral. É um conceito confuso, mas o Shoemaker tenta esclarecer um pouquinho esse conceito. Então, no caso de atribuibilidade, quando você responsabiliza alguém, você está focando, você está vendo como uma certa ação ou um comportamento reflete as qualidades de caráter daquela pessoa. No caso positivo, as atitudes de atribuibilidade são admiração, estima. No caso negativo, as atitudes típicas de responsabilização como atribuibilidade é desdém, desestima, revulsão e outros do tipo, certo? Alguns exemplos: sentir desdém por um agente por causa de um certo ato egoísta, sentir admiração por um agente por causa de um certo ato generoso, seria uma forma de responsabilização em termos de atribuibilidade. E aqui a gente não precisa falar sobre controle. Atribuir alguém, tornar alguém atribuível, né? Atribuir responsabilidade no sentido, responsabilizar no sentido de atribuibilidade não requer controle por aquele ato em particular. Por exemplo, a gente sente desdém, segundo Shoemaker, é adequado sentir desdém pela crueldade de um psicopata. Ele não precisa ter controle sobre sua crueldade exatamente, ou por ter esse traço, para que seja adequado sentir desdém por ele, certo? E no caso negativo aqui, quando a gente atribui, responsabiliza no sentido de atribuibilidade, também é típico um certo desejo de nos diferenciar do alvo aqui de nossa responsabilização, certo? Outra coisa é falar sobre responsabilidade no sentido de cobrabilidade, que é quando a gente avalia a qualidade do julgamento de alguém. As atitudes reativas aqui são diferentes também. Uma aprovação, orgulho, quando você está se responsabilizando a si mesmo, desdém também, arrependimento. E no caso da condição de cobrabilidade, o sujeito precisa ser capaz de responder propriamente, apresentar razões para defender o seu comportamento ou uma certa ação aqui. Então, a ideia é a gente responsabiliza pessoas de maneiras diferentes, existem capacidades diferentes ligadas a esses tipos de diferente responsabilização, e a gente reage de maneiras diferentes para esses tipos diferentes de responsabilização. No caso de cobrabilidade, o que a gente está de olho é a qualidade do julgamento de alguém, e a gente tende a pedir por razões, quando a gente está responsabilizando em termos de respondibilidade. E outro caso, accountability ou cobrabilidade, a gente está de olho na qualidade da consideração de alguém por outras pessoas, pelos seus interesses. As atitudes aqui típicas de cobrabilidade são gratidão, ressentimento, raiva, indignação, e a condição para alguém ser cobrável, basicamente, é você ser capaz de compreensão via empatia para perspectivas de outros agentes. E no caso de atitude de responsabilização como cobrabilidade, é típico, aqui um elemento típico, um elemento de confronto, não confronto no sentido físico ou nada do tipo, mas existe um certo impulso, por exemplo, quando você sente ressentimento, e você manifestar esse ressentimento para a pessoa. A atitude de cobrabilidade tem a ver com esse elemento confrontacional, e isso fica evidente quando você pensa no fato de que quando você não manifesta raiva para alguém, isso tem um aspecto certo aspecto corrosivo, é algo que pode lhe ferir e você lhe corroer por dentro, né? Justamente porque você não coloca para fora esse aspecto confrontacional. Aqui para minhas teses finais, né? A minha ideia é que o hipócrita, certamente, ele é cobrável moralmente por seus julgamentos morais. Quando ele forma um julgamento hipócrita, ele está fazendo algo que é moralmente algo de responsabilização moral.
Mas o sentido aqui de responsabilização, especificamente, é de cobrabilidade. A ideia é que quando você forma um julgamento moral, você está, de fato, ferindo aquele princípio de igualdade. E ao violar o princípio de igualdade é simplesmente expressar uma qualidade pobre de consideração por outras pessoas. Você está considerando outras pessoas com menos importantes que você, ou não está considerando o interesse de outras pessoas e colocando seus interesses acima das delas. E, de fato, quando a gente responde por certos julgamentos hipócritas, muitas vezes é acompanhado por raiva, ressentimento, indignação. Indignação quando o hipócrita está julgando uma terceira pessoa. Tá, esse é o meu ponto. Então, o hipócrita, ele é, de fato, responsabilizável moralmente. O hipócrita intelectual, que eu estou tentando chamar a atenção, é o hipócrita epistêmico. Ele é responsabilizável moralmente o seu julgamento hipócrita no sentido de cobrabilidade. Então, outra tese que eu estou inclinado a acreditar é que hipócritas são responsáveis no sentido de atribuibilidade por seus traços e caráteres. E aqui uma responsabilização epistêmica. Eu acho que quando a gente julga o sujeito que faz um julgamento hipócrita e a gente está de olho, digamos, na qualidade do caráter intelectual desse sujeito, meio que vejo naquele julgamento hipócrita uma certa alcamente fechada, ou falta de rigor, ou comportamento, estilos de pensamento muito viciosos, eu penso mal dessa pessoa intelectualmente. Não só posso avaliar o seu julgamento, né, em termos de morais, mas que eu posso pensar menos dessa pessoa no sentido moral. Eu posso ver seu julgamento hipócrita como sendo uma expressão... Opa, está incompleto aqui, desculpa. Uma expressão do seu caráter intelectual. Certo? Desculpa, está faltando. Mas, nesses casos, eu acho que isso acontece, eu sinto desdém por pessoas, ou desprezo, quando eu acho que o seu julgamento hipócrita vem de um lugar do seu caráter intelectualmente ruim. Vem de coisas como mente fechada, como ignorância voluntária, ou estilos de pensamento questionáveis, ou coisas do tipo. Eu acho que é por isso que no cenário 2, daquele político, lá do início do caso, eu senti aquele cenário pior, em um sentido. Porque eu não só estava fazendo que hipócrita, eu estava fazendo que tapado, né, no sentido que cara obtuso, ou algo do tipo. Eu estava também fazendo uma certa condenação hipócrita. E eu certamente desprezei também esse sujeito intelectualmente. Certo? É isso. Eu acho, eu vou parar por aqui. Eu acho que em muitos casos também faz sentido atribuir responsabilização no sentido de respondibilidade. Mas isso é mais controverso, nem vou mencionar. Parei, já usei demais tempo. Obrigado.